Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Ainda bem que é sexta-feira, dia de Rolando um Papo. Já estamos aqui ao vivo e em cores, eu, Adriana Rolando, Cláudia Turra Torres e a nossa entrevistada de hoje, que é a Rita Marton. Ela foi vice-presidente da Câmara Municipal de Lorena, alguns anos atrás, é médica pediatra e hoje o assunto que nós vamos conversar e discorrer com a Rita Marton no programa é Terapia da Mágoa, uma palestra que ela fez a explanação ontem dessa palestra, discorreu ontem a respeito desse tema na cidade de Lorena. E é claro que a gente vai falar de política, porque quem é político não deixa de ser político, se afasta temporariamente. Quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, como a gente faz toda sexta-feira habitualmente, a audiência do Rolando Papo, que cresce a cada dia, a gente cada vez encontra mais pessoas falando que estão ligados no nosso Rolando um Papo. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Germinal, que começa a sua coluna social amanhã no Jornal Atos, já tem a edição da coluna social do Germinal e a gente tem certeza que vai ser um sucesso. Também para o meu amigo, presidente da Câmara de Guaratinguetá, Dr. Marcelo Meirelles, que está afastado por motivos pessoais, mas que deve retornar à Câmara no mês de dezembro e vai estar no nosso Rolando um Papo também no mês de dezembro, como algumas autoridades fazendo um programa de fim de ano, um balanço das principais atividades dessas autoridades durante o ano de 2013. Então, bom dia a todos vocês que nos acompanham, todas as cidades da região do Vale do Paraíba sintonizadas no 690M da Rádio Clube de Guaratinguetá, cidade de Aparecida, do prefeito Márcio Siqueira, cidade de Potim, do prefeito Benito, que provavelmente estará conosco na semana que vem, acompanhado do seu advogado, que faz milagres, opera milagres na cidade de Putim, o Dr. Luiz. A cidade de Lorena, da Rita Marton e também do prefeito Fábio Marcondes. A cidade de Roseira, a cidade de Pindamonhangaba, do prefeito Vitor Ardito Lerário. E a cidade de Guaratinguetá, do prefeito Francisco Carlos. Bom dia, Cláudia Turra Torres. Bom dia, Adriana. Bom dia, Rita, que está aqui conosco já. Bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos amigos que acompanham a gente aqui toda sexta-feira. São fiéis a nós aqui toda sexta, das 11 ao meio-dia, juntinho. A gente vai ter um cartão de fidelidade do programa Rolando um Papo. A gente vai bolar uma estratégia de marketing aí para o ano que vem e provavelmente a gente vai premiar os ouvintes que são fiéis aí ao nosso programa Rolando um Papo. A Cláudia Turra Torres, como ela faz todas as semanas, ela vai fazer a Semana em Dia, mas deixa eu cumprimentar a minha entrevistada. Daí tem a Semana em Dia com a Cláudia Turra Torres, depois a gente volta e retoma a nossa entrevista com a Rita Marton, que é a nossa entrevistada de hoje do programa Rolando um Papo. Rita, bom dia, um prazer ter você aqui. Bom dia, Adriana, bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Bom, o assunto é super instigante, terapia da mágoa. A gente vai saber o que esses sentimentos e como esses sentimentos refletem no nosso dia a dia. E como isso pode ser transformado em doença por meio do nosso corpo, né? Às vezes a gente fica acarretando mágoa e acaba adoecendo por isso. E também de política. Rita Marton volta para a política. Depois que eu disse na semana passada que a gente fez a gravação do programa Rolando um Papo, com o presidente da MIPEL da cidade de Lorena, o Capitão Pinho, a gente anunciou a visita da Rita hoje aqui, muita gente começou a nos perguntar se ela voltaria para a política. Então, ela vai responder isso hoje no Rolando um Papo ao vivo em cores. Quero agradecer também as pessoas que votaram no comandante Martins, ele foi eleito conselheiro da Amiga, da cidade de Guaratinguetá. Nós anunciamos também a semana passada que a eleição que aconteceria na Amiga. O Gali conseguiu reeleger-se, parabéns ao Gali. E também a vocês que votaram no comandante Martins como conselheiro da Amiga. Semana em Dia com Cláudia Turra. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando.
O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, lançou na última semana em Cachoeira Paulista o projeto Conectar, que procura, através de balões equipados com um sistema de comunicação, levar o sinal de internet a locais distantes dos centros urbanos. Equipado com 4 rádios transceptores que recebem e emitem o sinal de internet, o balão foi içado a 240 metros de altura no pátio do INPE. Automaticamente foi gerada uma conexão que propiciou no auditório a realização de 2 teleconferências via Skype, na sede da Canção Nova e em Passa Quatro, Minas Gerais. O sucesso do teste agradou o governo federal, já que o equipamento futuramente pode ser uma importante peça para o PNBL, o Programa Nacional de Banda Larga, que busca ampliar o acesso à internet em todo o país. A Câmara de Aparecida realizará na próxima segunda-feira, às 16 horas, a audiência pública para discutir o PPA, Plano Plurianual, e a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município. Durante a Assembleia, 3 técnicos do Executivo estarão presentes para esclarecer as dúvidas dos vereadores e da população. O presidente do Legislativo, Paulo Benedito dos Santos, do PMDB, lembrou que a participação da população é prevista em lei. O PPA está previsto no artigo 165 da Constituição Federal e regulamentado pelo Decreto 2829, de 29 de outubro de 1998. Visa definir por um período de 4 anos as diretrizes objetivas e metas a serem seguidas pelo governo. A LDO tem por finalidade estabelecer uma expectativa orçamentária de arrecadação fiscal, seguridade social e investimentos para que o prefeito Márcio Siqueira, do PSDB, possa governar no ano de 2014. Pindamonhangaba inaugurou nesta quinta-feira seu primeiro shopping center. O evento de inauguração teve início às 8h30, com um encontro reservado entre os lojistas, autoridades, imprensa e convidados. A partir das 10 horas iniciou uma apresentação especial da Corporação Musical Euterpe, aberta ao público. O espaço será a nova opção de compras, lazer e diversão para os moradores e visitantes da região. Sua área total é de 120 mil metros quadrados e vai alojar 134 lojas. A expectativa é de que cerca de 130 mil pessoas passem pelo shopping no primeiro fim de semana após a inauguração. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Bom, nós estamos recebendo hoje, ao vivo, em cores, no programa Rolando um Papo, a Rita Marton. A Rita já foi presidente da Câmara do município de Lorena, teve uma atuação política bastante forte no município, uma mulher determinada, quem a conhece sabe do que eu estou falando. Então, nós vamos falar de 2 assuntos, da questão política da cidade de Lorena, quais os planos da Rita para Lorena, se ela volta para a política, e também de uma palestra que foi proferida por ela ontem na cidade de Lorena sobre terapia da mágoa. Então, 2 assuntos bastante relevantes hoje no programa Rolando um Papo. Rita, mais uma vez, bom dia, obrigada pela presença. Antes de iniciarmos a nossa conversa, efetivamente, eu gostaria que você se apresentasse ao público do Rolando um Papo, dissesse pra gente onde você nasceu, contar um pouquinho da sua história. Então, Adriana, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, conversando um pouco com os ouvintes da Rádio Clube, que nós sabemos que o seu programa tem uma grande audiência e é uma satisfação muito grande para mim estar aqui hoje. Eu sou lorenense, sou nascida em Lorena e na época ainda em que Canas era bairro de Lorena. Então, eu fui criada em Canas, né? A minha família toda é de Canas. Meu pai foi vereador na cidade de Lorena por 4 vezes. João Nery Marton, inclusive, foi presidente da Câmara Municipal de Lorena também. E então eu fui criada no então bairro de Canas, que depois passou para distrito e depois se emancipou e hoje é a cidade de Canas. Eu fui criada em Canas, com 17 anos de idade. Eu saí de Canas para poder fazer cursinho, faculdade de medicina, e quando eu retornei após a residência médica em pediatria, eu me estabeleci em Lorena. Mas atendo
crianças não só de Lorena, mas também da cidade de Canas, da cidade de Piquete, da cidade de Guaratinguetá. Tenho também o privilégio de trabalhar na cidade de Aparecida. Já trabalho em Aparecida há 9 anos, na Santa Casa de Aparecida. Tive também o privilégio de ter a oportunidade de trabalhar aqui na Santa Casa de Guaratinguetá. Enfim, a gente vai, como se diz, não vivendo de expectativas, mas aproveitando as oportunidades que a vida nos dá. O Rita, você falou do seu pai, né? Que seu pai também foi político. Então, a política está no DNA da sua família. Quando seu pai militava na política, você chegou a acompanhá-lo? Como que você via o homem político que você tinha dentro da sua casa? Qual que é a referência nesse aspecto? Como eu sou primeira filha, então eu sou a mais velha, a filha mais velha. Então, na verdade, eu tive a oportunidade de acompanhar, sim. Inclusive, quando meu pai foi presidente da Câmara Municipal de Lorena, em 1973, ele inaugurou aquele prédio da Câmara Municipal de Lorena na condição de presidente. Foi ele quem construiu... Na Câmara de hoje. A Câmara de hoje, o prédio de hoje. Porque o prédio anterior funcionava, a Câmara Municipal anterior funcionava em cima, em frente ao Gabriel Prestes, lá de Lorena, a escola Gabriel Prestes. E na condição de presidente, quando na época, inclusive, o prefeito era o Carlos Eugênio Marcondes, né? O pai do atual prefeito de Lorena, que é o Fabinho, e o meu pai, que era o presidente da Câmara, construiu aquela Câmara Municipal e foi inaugurada em 1973. Eu tinha 10 anos na época, né? E na época da construção da Câmara Municipal, eu me recordo muito bem que o meu pai, eu vinha às vezes junto com o meu pai para acompanhar as obras, né? Ele acompanhava as obras de construção do prédio. E eu andava em cima das paredes já construídas, né? Não tão altas, mas eu andava em cima das paredes. Eu era muito moleca desde criança. Então, eu andava em cima das paredes e eu achava que aquela construção era a construção da minha casa. Eu falava, pai, aqui o senhor está construindo uma nova casa para a gente morar? Ele falou, não, minha filha, aqui é a construção da Câmara Municipal de Lorena, não tem nada a ver, a nossa casa vai continuar sendo em Canas, né? Então, e foi muito interessante. 29 anos depois, eu me elejo vereadora e me transformo em presidente da Câmara Municipal, né, na mesma Câmara aonde ele também foi presidente. Eu costumo dizer aqui no programa que na vida são exemplos que você recebe e que você acaba moldando a sua personalidade, seu caráter por meio desses exemplos. E é claro que o seu pai teve essa influência na sua formação pessoal e na escolha profissional que você veio a fazer 29 anos depois. Dessas decisões que foram tomadas por ele, daquilo que você aprendeu com seu pai, o que você acha e foi o mais marcante? O meu pai foi vereador numa época onde o vereador não tinha salário. O vereador trabalhava de peito aberto, né? O vereador gastava dinheiro para ser vereador, gastava dinheiro do próprio bolso. Então, meu pai, ele nunca teve salário de vereador, né? Então, essa coisa de ganhar para ser vereador é muito recente, né? Então, tem essa grande diferença, né? E isso nos sensibilizou muito, porque meu pai sempre encarou a política como uma coisa assim de fazer o bem mesmo, né? Como ele usava da política para levar o bem-estar para todas as pessoas que precisavam dele, né? E isso foi que me marcou muito. Hoje em dia, e Lorena especificamente, passou por uma série de turbulências políticas, e até que, quando o prefeito aqui esteve, o prefeito atual, Fábio Marcondes, nós tivemos a oportunidade de falar com ele, que a imagem da cidade ficou absolutamente desgastada. No momento em que você já estava afastada da vida pública, mas como lorenense que e como você tem essa participação política no município, como seus olhos
enxergaram esse momento da cidade de Lorena e qual é a perspectiva que você acha para Lorena hoje, a sua expectativa com relação ao município? Eu sou muito otimista com relação ao município de Lorena. Acho que creio que o prefeito Fábio Marcondes está fazendo uma administração decente. Acho que a cidade já está sentindo o reflexo da administração do Fabinho. Para você ter uma ideia, a minha própria rua onde eu moro, há mais ou menos uns 8, 10 anos que não via nenhum limpador, não tinha ninguém que fizesse a varreção pública da rua, a iluminação era precária. Hoje, na minha rua, nós já temos pessoas que fazem, que varrem a rua, a iluminação foi trocada, ou seja, a gente vê com os próprios olhos que a cidade está sendo mais bem cuidada, né? Então, isso faz bem para a gente. Eu acho que a gente está na cidade, nós que somos moradores, nós que somos lorenenses e que amamos a nossa cidade, é o mínimo que a gente tem, que a gente espera de um administrador, é que zele pela cidade. Acho que alguns aspectos ainda na cidade precisam melhorar, sim, a questão da saúde, tem muita coisa ainda que precisa melhorar, em especial o atendimento primário nas unidades de atendimento, nas unidades básicas de saúde, onde funciona o médico de família, ainda acho que tem que melhorar bastante. Haja visto que a demanda de atendimento no pronto-socorro ela é grande em função da falha que existe ainda nas unidades básicas, nos postos de saúde. Então, acho que isso ainda tem que melhorar. Mas Lorena, em vista do que estava antes, acho que a Lorena tá avançando, sim, e eu sou muito otimista. E naquele momento, você sentiu um impulso até de retomar as rédeas na política para tentar modificar o status quo, ou o afastamento da política foi uma decisão muito bem pensada e que você acabou se acomodando a ela? Eu me acomodei um pouco, sim. Em 2004, quando eu terminei o meu mandato, eu não quis sair candidata mesmo. Eu fiquei quieta, eu estava com outras prioridades na minha vida, com filho adolescente, com filho entrando em faculdade, né? E em 2008 houve uma tentativa de eu retornar à política. Eu saí candidata. Lamentavelmente, eu não consegui me eleger. Eu estava saindo de uma fratura de tornozelo, onde eu havia ficado 90 dias acamada, e realmente isso impossibilitou a realização de uma campanha assim, que pudesse trazer realmente retorno, né, em termos de voto. Nós sabemos que, por mais que sejamos querida, por mais que sejamos conhecida, é necessário. Se você não fizer uma campanha, não tiver uma organização, realmente o voto na urna é uma coisa complicada. Tem que ter um contato maior, assim, né? Tem que ter um com contato maior. Eu não conseguia nem caminhar. Então, é complicado mesmo. Ao vivo em cores conosco no programa Rolando um Papo, a Rita Marton. Ela foi presidente da Câmara e médica pediatra. Daqui a pouquinho a gente vai falar de uma palestra que foi proferida por ela ontem, Terapia da Mágoa. A gente vai falar de política ainda, mas a gente vai falar da palestra. Podem aguardar. Um giro rapidíssimo, eu já volto com a Rita Marton. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação: Adriana Rolando. Fique linda, admire-se, rejuvenesça, faça as pazes com você. Tratamento corporal e facial. Ana França, anota aí. 9613-1630, 3013-5672. Salão Alto Astral, o endereço da beleza.
Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Estamos ao vivo e em cores com ela, Rita Marton, ex-presidente da Câmara de Lorena. Já contou um pouquinho da sua história, da trajetória do seu pai, que foi político e foi o responsável pela construção desse prédio na Câmara de Lorena. A Cláudia Torres está na menopausa, embora ela seja bastante jovem. Então, morrendo de calor, né, Claudinha? Tem um ventilador aqui. Ah, mas tá quente, Onde gente. que tá aquele ventilador que ficava por aí? Sumiram. Então tá, hoje quem tá na técnica com a gente é o Magela. O Jefferson tá de férias, o Carlos deve estar de folga. E hoje quem tá fazendo esse trabalho pra gente na técnica é o Magela, a gente agradece. Quero mandar um abraço também, que eu esqueci no início do programa, para a Denise, lá do São Benedito, que é ouvinte assídua do Rolando Papo, a Denise, que é mãe da Vitória. Então a Rita falou dessa sua trajetória pessoal, né? Que o pai acompanhou o pai na política, da questão da política, do afastamento dela na política, que se deu efetivamente no ano de 2004, mas agora a gente quer saber o que ela pretende fazer, né? Se ela pretende voltar para a vida política. Porque o que fala-se muito, Rita, daí você pode falar para mim se é verdade ou se é mentira, aquela coisa é mito ou é verdade, que quando você entra para a vida política tem aquela coceirinha, né? Daí você fica um tempo, daí você fica coçando, você não consegue sair, até porque as pessoas têm uma memória recente e não conseguem até. Eu acredito que você deva ter sido muito procurada no município de Lorena quando todas essas questões surgiram na cidade. Mas o que você pretende agora para a sua vida política? Quais são... fazer um estudo prospectivo aqui, né, no nosso programa. A política é algo que já faz parte da minha alma, da minha vida, né? Eu acho que o meu trabalho como vereadora na cidade de Lorena foi muito bom. Muito bom. As pessoas gostaram da minha atuação. Eu tive muito compromisso com as necessidades do povo lá da cidade de Lorena. Pude ajudar muita gente, pude estar mais próxima da população. E não posso negar, eu tenho vontade, sim, de voltar à política. Vamos aguardar aí as próximas eleições municipais, né? Porque as próximas eleições agora é para governador, para deputado, essa coisa toda. Isso aí eu vou deixar a bola para os demais aí corajosos, né? Mas vamos aguardar as eleições municipais. Quem sabe para as eleições municipais eu venho aí a concorrer a algum cargo. Porque você também tem um forte vínculo com o município de Canas, né? Você falou que você nasceu em Lorena porque Canas não tinha sido emancipada. Toda a sua família ainda reside em Canas. Sim. O meu irmão, inclusive, é vereador em Canas, né? Já está no seu, acho que terceiro mandato. Primeiramente, ele foi vice-prefeito. Depois ele agora está no terceiro mandato de vereador. Já foi presidente da Câmara também na cidade de Canas. Atualmente ele é vereador. E a minha mãe reside no município de Canas, né? E nós, inclusive, então eu também estou adquirindo alguns imóveis no município de Canas e vamos, inclusive, montar um consultório médico no município legal. de Canas. O município de Canas é um município que tem crescido muito. Inclusive com a chegada da renovação carismática no município de Canas, houve assim, deu um grande impulso ao município e eu acredito que o município ainda vai trazer aí bastante novidade às pessoas. Eu estou pensando o seguinte, aqui Lorena é uma terra fértil para eleição de mulheres, ou seja, você está numa região em que as pessoas aceitam o compromisso político da mulher. Que não é o que ocorre em Guará, né? Não é o caso a gente não tem um povo que vote em mulher. Né? Você encontrou nessa região que é a sua, né? Hoje, Canas de Lorena, essa possibilidade até de crescimento e da credibilidade, né? De passar credibilidade com um comportamento feminino. Existe hoje, né, uma presidente, que embora ela queira que se fale presidente, eu me recuso a falar, porque é errado. É certo, mas é errado. Pra gente é estranho. Então, é a presidente Dilma e muitas mulheres vêm tendo destaque.
o que somaria ou estaria num cenário absolutamente favorável até para o seu retorno, né? Sim, existem mulheres e mulheres, né? Existem mulheres que são mais frágeis, existem mulheres que são mais submissas, e existem mulheres que são mais fortes. Isso aí, cada um tem a sua história, né? Cada pessoa, cada ser humano tem a sua história. Eu me sinto uma pessoa muito forte. Eu acho que a minha vida me fez assim, né? As oportunidades que a vida me deu, as dificuldades que eu já passei e que eu consegui superar, me tornaram na pessoa que eu sou. E eu só tiro vantagem disso. Até hoje, se me ocorre uma dificuldade, eu procuro tirar vantagem disso. Então, eu acho que nós temos que encarar a vida dessa forma. E a mulher, ela tem que entender que ela tem que ter o seu espaço. Não só na sociedade, no trabalho, no mercado de trabalho, na ciência, nos esportes, e por que não na política, né? E a mulher tem credibilidade, sim. A mulher rouba menos. Né? A mulher rouba menos. Isso é científico. Né? Se você for, existem estudos científicos a respeito disso. A mulher tem mais credibilidade. Então, embarquemos nessa credibilidade da mulher. Nessa onda, né? Vamos na onda desse credibilidade que existe, né? A confiabilidade que existe nas mulheres para o exercício de funções públicas. Mas eu não sei, Aguará, por exemplo, não tem difícil eleger mulher para a Câmara, entendeu? Porque ainda as mulheres que têm perfil para isso, que com certeza o município tem muitas mulheres com perfil para isso, ainda não se interessaram, ainda não colocaram o seu nome à apreciação do povo. Né? Porque a hora que uma mulher, por exemplo, Adriana, como você, colocar o seu nome à apreciação do povo, eu tenho certeza que você vai ter uma votação, assim, bacana aqui na cidade de Guaratinguetá. Eu acho, assim, que as mulheres, elas não podem ter medo de colocarem o seu nome em apreciação do povo. Uhum. Porque quando a gente sai candidata, não existe vergonha nenhuma disso. Nós estamos simplesmente colocando o nosso nome em apreciação, né? Se quiserem votar, bem. Se não quiser, ótimo também. Vamos tocar a nossa vida com os nossos compromissos profissionais e tudo mais. Ok. Rita Marton, ao vivo, em cores, conosco hoje no Rolando um Papo. Estamos aqui, eu, Adriano Rolando, Cláudia Turra Torres e a Rita. A gente falou de política nesse primeiro bloco, né, do nosso programa, que foi dividido hoje porque existiam 2 assuntos. Né, Cláudia? Tá hoje certo? Foi, claro. Que aqui é assim, eu tenho que perguntar a Cláudia, que é a Claudinha, que é minha chefe. Esse negócio de tribo que é legal, né? Que você fala que você não tem chefe porque você não é índio, né? Bom, e agora a gente vai falar, depois do giro, viu, Magela? Da terapia da mágoa. Você vai entender o que provoca a mágoa, o que é a mágoa, o ressentimento e como isso pode afetar o nosso físico, né? Existem estudos que foram feitos há muitos anos. Até tem um livro que foi famoso pra caramba numa época aí, que é Ame-se, Cure Sua Vida, daquela Susan, que acabou conseguindo curar um câncer em função de... E descobriu, ela até fez uma relação do que cada doença tinha um reflexo emocional. Ela apresentava por dor de cabeça, era pessoa que geralmente é muito estressada e tal. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto aqui com a Rita. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Fique linda, admire-se, rejuvenesça, faça as pazes com você. Tratamento corporal e facial. Ana França, anota aí. 9613-1630, 3013-5672. Salão Alto Astral, o endereço da beleza. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando.
Ao vivo em cores hoje no programa Rolando um Papo, Rita Marton. Estamos aqui, eu, Adriano Rolando, Cláudia Turra Torres e a Rita. Antes da gente iniciar a terapia da mágoa, hoje, a hora que eu estava vindo pro programa para vir para cá, passando na Praça Conselheiro, né? Que a Rádio Clube ela está situada na Praça Conselheiro Rodrigues Alves. Bem no meio. Bem no meio. E uma pessoa falou assim, o mensaleiro, o que você achou? Eu achei que me senti, como cidadã, absolutamente feliz pela prisão dos mensaleiros. Não porque eles foram para a cadeia, mas porque eles roubaram. E como ladrões têm que ficar presos. Daí o Zé Dirceu e o Genuíno, eles argumentaram no momento em que foram presos que era uma prisão política. O que é uma mentira. Né? Prisão política, a gente poderia usar esse termo porque eles foram políticos que roubaram. Então tem uma série de acusações que estão envolvendo o nome tanto de um como de outro, como formação de quadrilha, peculato, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, uma série de acusações. Então, que isso sirva de exemplo para que outras pessoas que cometem esses crimes, elas passem a não cometê-los, porque o que existia antes era a sensação de impunidade. A pessoa rouba, né, que nem o Ademar de Barros, há muitos anos atrás, ele tinha até o slogan, rouba mais faz, que era uma aberração, se a gente for analisar, porque esse dinheiro que é desviado, ele deixa de servir para a saúde, deixa de servir para a manutenção das nossas estradas e para uma série de outros benefícios que todos nós cidadãos temos que ter, até porque a gente paga impostos. Então, o Joaquim Barbosa, quando decretou a prisão dos mensaleiros, ele não fez só um bem ao país. Ele foi uma referência absolutamente positiva no sentido de um exemplo, né? Um exemplo que a gente tem que ter para que quem está no poder hoje, né, pare de roubar. Isso não é uma questão do partido, né? Muitos petistas estavam envolvidos, mas não é uma regra que sirva para o PT. Que todos os outros ladrões que estejam filiados em outros partidos e continuam roubando, que eles também vão para a cadeia, como eu espero ver o Valdemar Costa Neto, que é do PR, preso também, né? Então, que eles sejam efetivamente presos e paguem por suas prisões. Daí o Genuíno tem problema no coração, só que quando ele estava deputado, ele não passava mal no Congresso. Agora que ele foi lá para Papuda, ele tá insuportável para ele o clima, né, Claudinho? Coitado. Água gelada, passando muito mal. Então, quer dizer, não dá, né? Bom, Rita Marton ao vivo em cores conosco. O assunto agora é terapia da mágoa, uma palestra que foi proferida pela Rita ontem no município de Lorena. Rita, eu queria que você definisse mágoa. Então, mágoa é um sentimento, né, que o ser humano pode ter, né, ele não tem, ele pode ter, aonde situações negativas, né, são sensações negativas, são guardadas e fica aquele sentimento negativo, trazendo tristeza, trazendo amargor na vida da pessoa, né? A mágoa seria um ressentimento ao quadrado, nós chamamos assim. Na verdade, todo ressentimento é mágoa. Uhum. E nem toda mágoa é ressentimento. Porque a mágoa é algo mais amplo, é algo mais pesado, é algo mais doído, digamos assim. Né? Eu gostaria muito, Adriano, se você me der essa oportunidade, de agradecer a Inês Ballerini. Não. A Inês Ballerini é quem organiza esse grupo de melhor idade lá da cidade de Lorena e me convidou para ministrar essa palestra. E como sou pediatra, né, e na verdade esse assunto foge um pouco da minha alçada, mas eu sempre gostei muito de ler a respeito de coisas filosóficas e psicológicas, e coisas e fatos que envolvem a alma e o ser humano. E eu tive que estudar, lógico, para montar a palestra, tive que ler muito. Então foi muito bom para mim. Porque, então, isso eu estou falando aqui porque aos ouvintes, para que sirva de exemplo, porque as pessoas que estão ouvindo vão falar assim, mas por que ela está falando isso? É para que leiam a respeito deste assunto, porque isso faz bem para a gente.
né? Me fez um bem tão grande preparar essa aula, que acho que o bem que fez para mim foi infinitamente maior do que o bem que eu realizei a todos lá, né? Entendeu? Eu fui a maior beneficiada. Hoje em dia, tem muito a denominação, até o que se dá a denominação de doenças da alma. O que não se conhecia há muito tempo atrás, né? Que daí surge a depressão, e muitas dessas doenças são causadas justamente por isso, né? Pelo rancor ou pelo que você guarda. Nessa palestra que você proferiu ontem, nesses estudos que foram realizados, até para que você pudesse proferi-la, você identificou uma forma da gente se libertar até desse padrão e fugir dessa regra de se sentir magoado, de estar magoado, de guardar a mágoa? Já está mais do que provado através... a resposta é sim. Tá? Mas já está mais do que provado que a mágoa, através de vários estudos científicos, né, que a mágoa ela provoca danos físicos importantes no ser humano. Por exemplo, a pessoa que guarda mágoa, que é aquela pessoa ressentida, que é aquela pessoa que não se liberta de determinadas situações negativas em sua vida, ou que não consegue entender essas situações negativas que acontecem na sua vida, são pessoas, de acordo com dados estatísticos de estudos realizados, né, por vários cientistas e doutores que defenderam tese de mestrado e tudo mais a respeito desse assunto, ao qual eu pude levantar para poder elaborar a minha palestra, foi provado que essas pessoas são mais propensas a terem hipertensão arterial, são mais propensas a serem obesas, são mais propensas a terem depressão, ansiedade, insônia. Então, são quadros, são situações que não trazem uma condição saudável, uma qualidade de vida boa a essa pessoa. Eu estou pensando no seguinte, embora a lógica, né, porque isso é um raciocínio lógico, né? Você sabe que você guardar algo dentro de você é ruim. Só que independe de você aquilo que causa o sofrimento, né? Normalmente, o que causa o sofrimento, seja ele independente do motivo que levou ao sofrimento, normalmente é quando nós, na condição de seres humanos, mortais, da qual somos, nós criamos expectativas em relação ao outro. Isso é foda. Então, quando nós criamos expectativas em relação ao outro, principalmente olha, gente, agora é uma coisa importantíssima que eu vou falar. Principalmente com relação aos afetos. Essa expectativa criada em relação aos afetos é prejudicial. Por quê? Se você cria uma expectativa, espera que aquela outra pessoa lhe dê determinada dose, digamos assim, de afeto, e essa pessoa não tem a capacidade de dar, ou a maneira de dar este afeto é diferente, pronto, você já desmorona, porque você criou uma expectativa. É aquele ditado que diz o seguinte: quando você, no dia do seu aniversário, da pessoa que você ama, né, você espera um buquê, ele te chega com uma rosa, você não vai dar valor a esta rosa. Mas se você não criar a expectativa do buquê, quando ele vier com a rosa, você vai ficar super feliz. Então, nós não podemos criar a expectativa do buquê em relação a ninguém. Porque nós temos que entender que cada um tem a sua maneira de amar. Cada um tem a sua maneira de dar o seu afeto,
o seu carinho, a sua atenção. E nós não podemos nos espelhar no outro. Nós temos que aceitar a maneira pela qual as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós esperamos afeto delas, que elas nos amem da maneira que elas sabem nos amar. Então, esse é o ponto crucial. Não há saúde sem afeto. Da mesma forma, não há saúde sem afeto. E da mesma forma, não há vida plena sem afeto. Até aí, isso é ponto pacífico. Mas esse afeto, nós temos que entender que o afeto, ele vem da maneira pela qual a pessoa sabe nos dar. Sim. Não da maneira pela qual nós entendemos que ela deveria dar. Então, se o ser humano chegar a essa conclusão, conseguir no seu íntimo chegar a essa conclusão, ele vai viver mais feliz. O problema é que você encontra alguém, e é claro que essa pessoa já tinha uma história. A história dela não começou a partir do momento que vocês se conheceram. Né? Então, você encontra alguém, daí você aceita as limitações que a pessoa tem naquele momento. Só que quando você aceita, de uma forma você está se punindo, porque vai chegar um momento que aquilo que a pessoa está te oferecendo não é suficiente para você. Não, você tem que procurar outra pessoa. Muitas vezes a gente critica, por exemplo, um filho. Meu Deus, mas meu filho não fala que me ama. Meu filho não me abraça. Quando meu filho acorda de manhã, ele não me beija. Quando ele sai, ele não diz aonde vai. Mas espera aí. Na condição de mãe ou de pai, você abraçou seu filho desde criança? Você beijou seu filho desde criança? Você abraça seu filho e fala onde vai toda vez que sai e fecha a porta? Então, tudo isso, porque cada um tem uma história. E muitas vezes, a gente tem que entender também que muitas vezes o pai e a mãe não faz isso, não dá afeto em abundância, digamos assim, né? Porque não sabe dar, porque também não recebeu. Então, é um emaranhado de sentimentos e situações socioeconômicas, digamos assim, porque envolve, inclusive, aspectos socioeconômicos, né, que você tem que analisar e entender o comportamento humano. Você tem que ter um histórico, né? Ninguém você não nasceu de cegonha, não foi ela que trouxe, né? Então, aquilo que eu falei até no começo do programa, quando você teve a referência paterna, que acabou moldando a sua personalidade, muito daquilo que seu pai fez acabou sendo significativo na sua vida e você trilhou aquele caminho durante um tempo. Mas o que acontece também é que às vezes a pessoa não dá porque ela não sabe, não é má vontade dela, é porque ela não tem essa capacidade afetiva que seja capaz de abraçar ou de compensar a sua necessidade. Então, é uma questão de compensação. É uma questão de compensação. E nós não podemos exigir nada de ninguém. Nada. Essa é a verdade, né? Quando a gente ama ou gosta, é do jeito que a pessoa é. Bom, esse assunto é absolutamente importante e instigante. Rita Marton, ao vivo em cores conosco, no Rolando um Papo. Um giro rapidíssimo, a gente já volta rapidinho aqui para conversar com vocês. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando. Fique linda, admire-se, rejuvenesça, faça as pazes com você. Tratamento corporal e facial. Ana França, anota aí. 9613-1630, 3013-5672. Salão Alto Astral, o endereço da beleza. Rolando um Papo, um programa feito para você. Apresentação, Adriana Rolando.
Voz lá. Bom, ao vivo, esse negócio de você ficar falando quando tá em off, né? Já derrubou o ministro, né? Não, Quando você entra, lembra a gente aquele tá do Fernando aqui. Henrique, que ele entrou, daí tava falando ao vivo? E a gente fica fazendo isso, né, Cláudia? A gente fala. Vai que um dia Mas o a João gente não tá fala. aqui, o João... Mas a gente só tá Falando coisa organizando o boa. próximo bloco. As ideias. Você não tá falando nada demais, não, nem vê. Bom, um assunto muito interessante, terapia da mágoa, uma palestra que foi proferida ontem pela Rita Marton e ela nos concede a oportunidade de ouvi-la hoje aqui no Rolando um Papo. Nesse primeiro bloco, a Rita até explicou, né, a questão da expectativa, né, o quanto a gente põe expectativa no outro e se frustra em função disso, porque o outro não está obrigado a atender uma necessidade de afeto que é nossa, que é peculiar, que é individual, porque o ser humano tem essa peculiaridade. Daí tem a ver com relação de paz, a própria trajetória da pessoa, né? O que ela já passou na vida e cada um reage de uma forma. E você estava falando aqui brilhantemente a respeito desse assunto, e eu estava me lembrando da psicóloga, a escritora mineira Adélia Prado, que ela fala uma frase que eu pauto a minha vida por ela agora. Não, o que importa não é o que você faz, mas são as suas atitudes, né? Que o amor, na verdade, ele se revela por meio de atitudes que a pessoa tem com você. Porque às vezes você fala, né? O importante não é a retórica, né? A frase dela é Não é o que se fala, mas é o que essa. se age, né? A retórica, são atitudes. O Rito, hoje em dia também, em função até desse mundo conturbado que a gente vive, né? De relações efêmeras, né? Muito passageiras, e o reflexo delas é exatamente isso que você falou. As crianças, e você como pediatra sabe disso melhor que ninguém, elas acabam sendo o centro de toda essa transformação que tem ocorrido na sociedade. E a gente vê muitas crianças sofrendo por sentimentos que, entre aspas, seriam sentimentos para adultos, né? Que é a depressão, que é ela não conseguir se libertar daquilo. Sem dúvida. Muitas vezes as crianças se comportam como um saco de pancada. Eu falo assim, né? E nós temos observado na prática diária nossa, né? Do nosso dia a dia, vários distúrbios comportamentais, né, nessa faixa etária menor, que é da primeira infância, criança de 2, 3 anos já apresentando algum distúrbio comportamental incrível, cada vez menor, né? Criança de 5 anos com dificuldade de adaptação escolar, com várias, às vezes com quadros de agressividade, né? Tudo reflexo de ressentimentos, falta dessa necessidade, falta dessa concepção por parte dos pais da questão do afeto, do cuidado, né? Todos nós gostamos de nos sentir cuidados, né? E a criança, ela tem uma necessidade real da criança se sentir cuidada. E a criança, além de ter a necessidade física de se sentir cuidada, ela também tem a necessidade psicológica, como nós temos de nos sentir cuidados, né? Então, na criança, isso machuca muito. Então, quando você faz essa afirmação, você diz que, embora seja criança, ela sabe o que está acontecendo. Porque tem gente que acha que criança é idiota, né? Que de não sabe jeito nada, nenhum. Né? Criança dá balão e muito adulto. A criança entende tudo. Entende tudo. A criança sente quando a mãe está triste, quando o pai está triste. A criança sofre profundamente a separação dos pais. Caraca. Muito. O sonho de toda criança é ver pai e mãe junto. Né? É lógico que hoje nós temos uma série de mecanismos para fazer com que essa criança possa ter uma qualidade de vida próxima a uma qualidade de vida normal, com uma família habitualmente normal, mas a criança sofre, sim. Né? E todo esse cuidado a gente não pode deixar, né? Porque mais tarde vai apresentar distúrbio também. Umas não apresentam logo tão precocemente e vão apresentar anorexia, bulimia na adolescência,
né, vão apresentar problemas mais tarde. Porque se pra gente que é adulto já é difícil lidar com determinadas situações, se você é uma criança que vai carregar essa bagagem negativa, provavelmente você vai ser um adulto problemático, né? Não tem como fugir desse enredo. Não tem se não tiver a oportunidade de conhecer caminhos, né? Que até uma criança também pode ter coisa para ler, pode ter acompanhamento psicológico, enfim, nada é 100% garantido, nem para o bem e nem para o mal, né? As coisas podem acontecer para o bem e para o mal. Nossa, sabe que eu fico passada de identificar sintomas assim em criança, porque você fica olhando e a reação física é totalmente proporcional ao sentimento dela. Quer dizer, o corpo, a questão do livro também, né? O corpo fala, né? O corpo fala. Deixa de comer, deixa de ficar atenta, né? A criança, a gente pode se dizer que com toda essa ingenuidade dela, ela também cria expectativas? A criança não é ingênua. Não é ingênua. A criança, ela é assim, muito perspicaz. Ela enxerga exatamente tudo que a gente pensa que ela não enxerga. E a criança sente muito, ela sente o clima, sabe? Às vezes nós não temos a sensibilidade de sentir o clima e a criança sente. É uma coisa absurda. Então, eu sou encantada pela criança, né? Então, eu acho assim que a criança, ela se revela através do corpo, através de suas atitudes, né? E a mágoa na criança é uma coisa muito triste. Quais os caminhos que poderiam ser adotados para a gente sair desse amargor, né? Que nós, por exemplo, eu estou magoada. Primeiramente, uma autorreflexão, um autoconhecimento, né? E, principalmente, assim, você não ter expectativa com relação ao outro. A pessoa sempre se sente magoada com alguma coisa, em alguma coisa a uma terceira pessoa. É verdade. Né? Então, não esperar do outro. É sempre frustrante, né? A questão do buquê. Né? É a questão do buquê. Nós não podemos esperar o buquê, porque se vier uma rosa, a gente não vai dar valor para a rosa. A gente vai ficar pensando no buquê, né? Você fica pensando em ganhar um Honda Civic, se você ganhar um Gol, você não vai dar valor pro Gol, né? É mais ou menos por aí. Tem aquela coisa, o chocolate da Copenhague, daí traz um bombonzinho da Cacau Show, tá louco, tipo, porque chocolate. Entendeu? Olha, esse assunto muito me interessa, até porque eu sempre, nos programas que eu fiz, nesses 20 anos de rádio, eu tive essa atenção, esse cuidado com questões relacionadas ao emocional. Porque a gente vive hoje uma sociedade doente. Né? Você vê casos aí de pais que matam filhos, tudo bem que tem a inserção da droga hoje na sociedade que está destruindo famílias. Mas você vê casos assim, patológicos, evidentes, em famílias que aparentemente seriam estruturadas. Né? Você vê pai que... o próprio caso da Susana Richthofen lá, que matou o Richthofen, que tinha lá uma família toda, né, rica, né? Rica, numa tem uma situação financeira favorável e acabou armando para assassinar os pais. Então, o que acontece hoje? Nós estamos adoecendo. E essa doença da alma, ela é muito mais complexa do que as outras que podem ser curadas com remédio, né? Exatamente. Eu acho que a sociedade hoje, ela tem assim aumentado muito essas doenças de ordem psicológica, né? E doenças orgânicas provocadas por doenças de ordem psicológica também. Porque né? tudo tem a ver com o emocional, né? É que nem eu falava nesse livro, que é muito bom, fez um sucesso, ó, 20 anos atrás, 15 anos atrás, O Ame-se Cure Sua Vida. Ela conta a história, Susan, o nome da escritora, que ela teve um câncer e como que ela fez, o que ocasionou o câncer na vida dela, né? Os sintomas, como que ela reagia a determinadas situações, e muitas delas foram relatadas por você, e como que ela conseguiu se curar, né? Que foi por meio do amor. Então, quando você fala da expectativa no outro, então, na verdade, a gente tem que amar a gente
Até para poder Primeiramente. despertar Primeiramente. esse sentimento de afeto no outro. Com certeza. Quem não se ama não consegue amar ninguém. Pelo menos decentemente. Eu acho bom que o preconceito tem que acabar com essa coisa da terapia, né? É Nenhum verdade. louco, né? Todo Porque mundo tem que fazer terapia. todo mundo tem que fazer. Hoje em dia eu sou muito desse... Eu gosto também, bastante. Eu acho que... Isso que a Cláudia está falando é muito importante, né? As pessoas têm um certo preconceito com relação ao tratamento psicológico de todos esses sentimentos negativos que tomam conta da nossa alma, e isso não pode acontecer, né? As pessoas têm que enxergar isso como uma forma natural, porque só vai ajudar a melhorar a qualidade de vida. Se a gente analisar num nível ainda maior, a sociedade ela está doente porque a gente vive numa sociedade de consumo. Então, você tem que estar correspondendo até o que as pessoas esperam de você. Né? Os amigos querem que você tenha um carro bom, querem que você quer, fica aquela competição, né? Aquela competição. Olha, eu tenho que mandar um abraço pra minha psicóloga, que é a Sônia. Gente, fazem mais de 7 anos que eu vou nela toda semana. Eu acho que sem ela eu não viveria, porque tem momentos que a gente sozinho não consegue. A gente precisa de uma ajuda, uma pessoa externa, pra dar um conselho, Claro. Eu não sei. Psiquiatra estuda pra isso, né? Não tem, ele fala coisas, porque passou anos. Quantos anos você fez de faculdade para ser pediatra, Rita? São 6 anos de faculdade. E hoje e mais de 2 pediatria, né? E mais 2 anos de residência médica, né? Caraca, hoje Especializado. 8 pediatra tá igual agulha em palheiro. Tá difícil. Nossa, o que reclama-se, né, de pediatria, falta de pediatras no mercado, né, Rita? Mas tem saído bastante. É que a população infantil cresce muito também, né? Bom, gente, no finalzinho desse programa, que foi uma delícia de fazer, a gente espera, eu e a Claudinha, né, como pessoas responsáveis pelo Rolando Papo, que você tenha aproveitado, aprendido e que você não se deixe magoar. Não permita que outras pessoas destruam o que você tem de melhor, que é você, sua vida, sua capacidade, seu amor. Porque tem muita gente destrutiva, né? Relações destrutivas. Com certeza. Eu conheço homens. Tem pessoas que eles negativas que secam as nossas energias. Isso, seca é igual coisa secadeira. Aquela gente que vai na sua casa, que a sua flor tá bonita, ela olha pra sua casa e daí quando você vê, a flor secou. Não tem isso? Tem, eu claro não sou, que tem. gente, eu não sou maluca. Tem, isso tem. acontece. Então, o que a gente E não tem vamos criar expectativas. Nesse tem que mundo ter uma de Deus certa tem blindagem, né? Eu acho que tem que ser uma certa blindagem. Mas tem né? A bastante se gente blindar, boa né? também, né? Não. Tem, sem A dúvidas. gente tem que se blindar um pouco, né? Se preservar mais. Não que você vai deixar de fazer as coisas que você acha corretas, ou vai deixar de falar que você ama. Que a Rita tem um casamento maravilhoso, né, Rita? De muitos anos. Muitos que é um anos. exemplo também legal De nesse muitos aspecto, né? Nós estamos nos suportando, como digo. O grau de suportabilidade. O grau de ele suportabilidade é lá em bom. casa é grande. Mas é interessante. Mas é porque uma delícia. Eu acho assim, a gente tem que ter aptidão para o casamento, né? E se perdoar, né? E Acho se que o perdoar, legal e, é perdoar e perdoar o outro. e não cobrar. O casamento não pode ter cobrança, né? Senão, se você cobrar no casamento, você vai se magoar É o verdade. tempo todo. É verdade. Aí o casamento desmorona. Você quer o marido de um jeito, o marido do outro. Não dá. Não, Arruma não. outro marido. Deixa o meu marido do jeitinho que ele é, meu. Bom, Rita, foi uma delícia falar com você. Espero que você volte em outras oportunidades. Sempre que tiver um tema relacionado ao comportamento, você pode me ligar. Você sempre vai ser bem-vindo aqui no nosso Rolando Papo. Eu tenho certeza que esse programa pode ter tocado em muitas pessoas que estão nos acompanhando. A gente acredita e espera que elas se sintam tocadas e que elas possam modificar a vida delas por meio desse aprendizado. Essa palestra foi uma palestra muito boa. Esse tema é um tema de relevância, né? Porque de tudo na vida, o que a gente leva é ser feliz. É verdade. Né? E para ser feliz, a gente tem que ter afeto, né? E para ter afeto, a gente tem que entender e receber o afeto do outro da maneira pela qual o outro pode dar. Não vamos cobrar esse afeto da maneira pela qual nós achamos que tem que ser,
né? E viver sem mágoas. Ok. Rita, um beijo para você. Até mais. Um abraço a todos. Obrigada pela presença. Cláudia Turra Torres, até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Beijo para todos. Boa semana para todos. Um abraço, Magelo. Obrigada aí pelo seu trabalho hoje na técnica. Um abraço ao Joãozinho, que fica aí com vocês. Lembrando a frase da Adélia Prado, que é a seguinte, que eu estava com a cachola trabalhando para lembrar. Amor não é retórica, são atitudes. Atitudes. Amor não é retórica, são atitudes. Então, pense nisso. Deixe de se magoar com os outros, não coloque tanta expectativa na sua vida e abra-se para a felicidade, que a felicidade é uma porta que está mais perto do que você imagina. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até sexta. Rolando um Papo, um programa de entrevista. Rolando um Papo, o que você precisa saber. Rolando um Papo, credibilidade. Rolando um Papo, um programa feito para você.